Shalom, shalom, mais um dia de contagem, 20º dia da contagem do Homer, e a gente vai dar continuidade ao Espírito de Sabedoria. Hoje nós estamos no segundo dia, né, falando sobre essa manifestação do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, que é a manifestação da sabedoria. Queridos, às vezes a gente fica... que nem ontem eu falei sobre a questão das estratégias da guerra, né? Que o sábio, ele tem estratégias de guerra e ele não luta só na força, né? Não só no poder, na unção, mas ele junta os dois, né? Ele tem sabedoria e manifesta esse poder, essa unção para ganhar as guerras. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre 1 Coríntios 3,19. Porque às vezes é confuso nós entendermos o que é sabedoria. Existe sim a manifestação do Espírito da sabedoria. Às vezes uma pessoa, vamos colocar uma pessoa comum, ela recebe uma manifestação e ela se porta num determinado momento com sabedoria. Mas na verdade, a sabedoria, ela vem de uma caminhada. Então eu vou caminhando com o Senhor e nessa caminhada o Espírito vai se revelando, vai trazendo revelações da palavra, vai me trazendo entendimento, eu vou mergulhando, eu vou buscando. E com esse caminhar com o Pai, com este caminhar com o Espírito, com Cristo, eu me torno uma pessoa sábia. E a gente vê em 1 Coríntios 3,19, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 3,19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia, ou na sua própria falsa sabedoria. Sabedoria, aqui nesse texto, ontem a gente falou de sabedoria no hebraico, e aqui no Novo Testamento já é no grego, né? É Sofia ou Sofia, não sei a pronúncia, e está ligado a uma ampla inteligência ou a um conjunto de conhecimento, de pessoas que sabem falar, abordar sobre vários assuntos. E essa sabedoria é a sabedoria que estava sobre Cristo, né? Cristo era um homem que se portava e sabia, e você pode dizer, mas Cristo era assim porque ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Não, queridos, Cristo era assim porque ele era uma pessoa culta. É lógico que o fato de ser alguém que veio do céu com todo o entendimento e revelação o torna acima da média. E isso é fato. Mas o que eu estou dizendo é que uma pessoa culta aos olhos humano, ele se torna, aos olhos humanos, uma pessoa sábia. Porém, a Bíblia diz que a sabedoria desse mundo ela é loucura diante de Deus. Só que quando a gente vai olhar o mundo aqui, essa palavra mundo aqui é cosmos, que seria, na verdade, o segundo céu. Então, o que Deus está falando não é que você ter o conhecimento das coisas, por exemplo, você tem um vasto conhecimento no ramo da saúde, né, na área da medicina. Esse conhecimento não é bíblico, então essa sabedoria não conta. Não, essa sabedoria conta e, inclusive, ela vai agregar valor quando vem o conhecimento bíblico. Não é que ela vai complementar, mas ela vai me fazer entender, por exemplo, os milagres, a cura, a ressurreição. Ela vai me levar a entender de uma forma não somente pela fé, mas ela vai ser comprovada pela medicina, pela sabedoria da medicina que eu tenho. Entende? Quando o Senhor fala que essa sabedoria é loucura, é uma sabedoria que ela foi adquirida no segundo céus. Por que no segundo céu, o cosmo? O que tem no segundo céu e no cosmo? É o trono dos demônios. É o lugar onde as trevas agem e libera e tenta
governar. Então a sabedoria que ela vem adquirida da força do cosmo, ela é uma sabedoria que é loucura para Deus. E o Senhor diz que ele envergonha, né? Que ele pega essa sabedoria e para ele é nada. Então, isso é tão tremendo, porque a sabedoria de Deus é loucura dentro dessa terra. Porque dentro da sabedoria de Deus, vamos lá, a sabedoria humana, não vou nem colocar do cosmos, a sabedoria humana, o que ela diz? Matemática é exata. Não tem cálculos que dê errado. Na exatidão da sabedoria matemática, 1 mais 1 jamais dará 1 ou jamais dará 3, né? A matemática de Deus não se apega muito a esses cálculos humanos. A sabedoria do tempo de Deus é totalmente oposta à sabedoria do tempo humano. Então, queridos, aonde eu tenho que estar firmado? Por isso a importância do conhecimento da palavra. Porque eu posso ter outros conhecimentos, eu posso ter outras fontes de conhecimento, eu não estou falando do cosmos, né? Não estou falando para você pegar astrologia, entrar nessas vertentes que são sabedorias do cosmos e tantas outras, né? E pegar isso como base. Não, eu estou dizendo que eu posso ter outros conhecimentos, eu posso ter outras fontes de sabedoria. Por exemplo, eu falei da medicina, a história. Eu falo que na minha época de escola, eu tive uma fase da minha época de escola que eu só estudava para passar de ano, né? E eu me arrependo muito, porque eu deveria ter estudado, eu deveria ter levado a matéria história mais a sério. Se eu tivesse levado a Bíblia, principalmente as passagens acerca de Cristo, teria uma outra dimensão. Eu entenderia. Vocês estão escutando esse chorinho gostoso? É da minha netinha, gente, coisa mais gostosa. Vocês me veem com foto aí com uma criança loira, dos olhos claros, é minha neta, tá? Minha cara, a cara da avó. Se eu tivesse estudado, me aperfeiçoado, eu veria as coisas, eu entenderia de uma forma diferente, porque daí não seria só uma leitura bíblica. Seria uma leitura bíblica e totalmente testificada pela caminhada histórica. Então eu posso ter. Porém, eu não posso me apegar, não pode ser o meu fundamento. O meu fundamento tem que ser a sabedoria da palavra. E aqui está um virar de chave. Porque eu não posso pegar a Bíblia como um complemento. A Bíblia, ela é perfeita e única em si mesma. E eu posso ter toda a base de sabedoria dentro das Escrituras. E dentro de conhecimento. E dentro desse conhecimento, o Senhor vai manifestar a sabedoria. Porque, como eu falei, o que é a sabedoria? A sabedoria é eu saber me portar, eu saber ter conhecimento sobre vários assuntos. Então, se eu sou uma estudiosa da palavra, ainda que aparentemente eu não estou guardando tudo, eu não estou lembrando tudo, eu não decorei o versículo, eu não decorei o livro que ele está escrito, ainda que aparentemente parece que isso não deu muito resultado, vai chegar um momento que eu vou estar conversando e a palavra vai começar a fluir de mim. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, as pessoas vão me olhar e vão falar assim, nossa, quanta sabedoria. Quanto conhecimento que essa pessoa tem do mundo espiritual, da palavra, do Senhor. E às vezes, na verdade, geralmente o sábio, querido, o sábio não se sente sábio. Se você conversar com um sábio e for falar para ele, nossa, como você é sábio, talvez ele até fala, como assim eu sou sábio? Porque na verdade o sábio, ele simplesmente se acha um estudioso, uma pessoa que tem zelo por algo. Mas é que na hora dele explanar o conhecimento, a gente vai falar sobre o espírito de conhecimento também, mas na hora dele explanar aquilo que ele conhece, o Senhor vem e derrama a sabedoria
para que ele exponha aquilo de uma forma sábia, ou para que ele pegue esse conhecimento e venha agir no dia a dia com sabedoria. Então, dentro do conhecimento que eu tenho da palavra, eu vou saber me portar com sabedoria nas decisões, nas situações, nas guerras, como nós falamos ontem, nos problemas que vierem. Por quê? Porque eu vou ter uma direção do que a palavra fala a esse respeito. Então a palavra vai me encher, fazer com que eu derrame dessa sabedoria. E daí a gente volta ao texto, né? A Bíblia diz lá em Coríntios, que a gente leu, que a sabedoria deste mundo é loucura. Então, queridos, a gente já está com 10 minutos de vídeo, mas eu quero testemunhar algo para vocês. Quando eu comecei a aprender sobre tempos e estações, e eu tô bem no comecinho ainda dessa caminhada, mas no Salmo 90, 12, vamos ler lá? Eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Salmos 90, 12. Abriu sua Bíblia aí? Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, a sabedoria, ela se manifesta de várias formas e por várias vertentes. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui diz que quando eu sei contar os dias, eu alcanço um coração sábio. Então, isso aqui é uma outra porção, né? Uma outra partezinha que vai acrescentar na minha vida a sabedoria. O que? Contar os tempos. Quando eu comecei a aprender sobre as festas, né? A gente está aqui na contagem do homem, que já está ligado à festa de Shavuot, né? Na verdade, que já é Shavuot. Quando eu comecei a aprender, queridos, não entrava. Eu não entendia. Só que eu sabia que tinha algum problema em mim. Porque eu entendi que a Bíblia falava que era para celebrar, que o Senhor falava que as festas eram dele, falava que era por estatuto perpétuo, né? Estatuto perpétuo. Ninguém tem o poder de ir lá e falar agora chega, ninguém vai mais praticar. Então, a parte teórica eu havia entendido. Porém, o que é cada festa? Quando celebrar o calendário hebraico, queridos, eu quase morria. Eu não conseguia entender. E talvez para você também seja difícil se entender por que a gente entra às 18 horas do dia anterior. São coisas que para mim era muito difícil. Então, por exemplo, o culto de ativação. Tinha dia que eu fazia nas 18 horas, tinha mês que eu fazia nas 18 horas do dia anterior, tinha mês que eu fazia nas 18 horas do dia, e não era maldade, eu não entendia. Outra coisa, Rosh Hashanah. Eu fazia a virada espiritual, depois eu ia lá e fazia a virada civil, porque eu não entendia essa questão de como que tem a virada do ano aqui, mas daí só lá que vai virar o ano civil. Eu não entendia. Outra coisa, o ano que tem Adar 2, eu não entendia. E talvez eu esteja falando isso aqui pra você e você esteja falando assim, meu Deus, do que essa profeta tá falando? Do que essa mulher tá falando? Que eu também não entendo. Por que eu não entendia, queridos? Porque a minha mente era cheia da sabedoria desse mundo. Todo o conhecimento que nós temos na escola vem da Grécia. E o conhecimento grego, natural, parece ser tudo normal, mas por trás existe uma fortaleza. Por trás de toda a cultura existe um culto. E todo culto tem uma adoração. E toda adoração um Deus recebe. E eu me torno semelhante a quem eu adoro. Vamos voltar lá? Por trás de toda cultura tem um culto. Dentro de todo culto tem a adoração. Toda adoração tem alguém que recebe. E eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, essa cultura grega que nos é ensinado na escola, na contagem dos dias, nas festas do calendário gregoriano, né, que daí já vem a questão da cultura romana. Tudo isso traz uma cauterização na minha mente. E daí eu não consigo entender. Por quê? Porque a sabedoria do cosmo,
dos deuses é loucura. Então eu estava cheia dessa sabedoria, e como eu estava cheia, não tinha espaço para que eu recebesse a sabedoria de Deus, dentro dos tempos de Deus. E o que eu fiz? Eu fui me enchendo da palavra, porque a palavra me lava. Eu fui renunciando, eu fui orando, fazendo renúncia mesmo, às pautas da Grécia, de Roma, Babilônia. Fui orando, fui renunciando, fui pedindo ao Senhor que me desse a sabedoria. E não foi tão fácil assim, não. Depois do primeiro ano, minha mente começou a se abrir e hoje eu entendo um pouquinho mais. Estou começando a caminhar dentro disso com um pouquinho mais de liberdade. Por quê? Porque a sabedoria desse mundo, a sabedoria do cosmos, ela é loucura e ela tem os seus efeitos sobre as nossas vidas. A sabedoria do cosmos me impede, presta atenção, olha, terra, primeiro céu, a terra é o primeiro céu, segundo céu é o cosmos, terceiro céu é a eternidade. Então, eu recebi todas as influências daqui. Então, aqui é a eternidade onde Deus habita, ele tenta me jogar a influência, ele tenta me encher, porém eu estou cheia disso aqui. Então eu tenho que me esvaziar, eu tenho que quebrar isso aqui. Eu tenho que quebrar os céus de bronze para que eu possa receber daqui. Entende? Então, se você não está entendendo, continue, porque a palavra vai te lavar. E essa sabedoria, pense aí, eu até queria ter agora para fazer a dinâmicazinha com você. Um copo com lixo ou com água suja dentro. Se você pegar um copo com água suja e colocar debaixo da torneira, aquela água limpa vai derramando, até que chegue a um ponto que a água do copo está limpa, porque toda a sujeira saiu para fora. Então você precisa se encher, você precisa caminhar, buscando essa sabedoria de Deus, estudando, mergulhando, se aprofundando na sabedoria de Deus, porque essa sabedoria do cosmos, essa sabedoria do mundo, essa loucura que estava dentro de mim, que está dentro de você, ela vai começar a sair até que fique dentro de você a sabedoria de Deus. Então, hoje nós estamos no 20º dia da contagem do Homer. O que eu digo para você é: continue. Daqui 5 dias, 4 dias e algumas horas, nós já estaremos na metade. Você é um vitorioso de estar até aqui. Não desista. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que seja difícil de entrar, continue. Persevere. Porque a cada ciclo, quando nós falamos desse ciclo completo, a cada ano, o Senhor vai te transformando, até que você vai começar a verdadeiramente entender quais são as liberações que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. A cada encontro com Deus, o Senhor tem algo para nos entregar. E a contagem do Homer foi uma data específica que o Senhor marcou. Isso faz parte do Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então nós estamos contando não somente os dias, mas nós estamos contando dentro da celebração do Senhor, dentro da agenda do Pai, e dessa forma nós teremos a sabedoria de Deus, dessa forma nós teremos um coração sábio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar nessa caminhada, que a cultura desse mundo comece a sair da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus desejos, e que você comece a viver, mergulhar dentro da cultura do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde o seu ministério, guarde a sua casa, e que você possa estar firme no propósito. E amanhã nós nos vemos novamente para avançar mais um pouquinho dentro dessa contagem do Homer. Amanhã é o 3º dia sobre o espírito de sabedoria. Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.